Bom dia, então, a todas e a todos. Queria agradecer a presença da Júlia, que hoje vai estar apresentando para a gente, né, uma temática muito importante em relação a museus, né, reflexão sobre o Museu Paraense Emílio Boelt. E queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre a sua carreira acadêmica, né, e posteriormente pode apresentar aí para a gente. Lembrando que o GENC ele é um grupo, né, de estudos e pesquisas, nós fazemos encontros mensais, né, geralmente no último fim de semana de cada mês, e nós estamos aí, né, trilhando esse caminho na história, no patrimônio, na área da museologia, né, para a gente poder estar sempre aí divulgando as nossas pesquisas e compartilhando aí nossos trabalhos. Pode ficar à vontade, Júlia. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou a Julie, na verdade eu terminei o mestrado agora, né? Tô com essa coisa da cabeça, sou mestranda, mas eu sou mestra em Ciência da Informação, me graduei em Museologia pela Federal daqui do Pará, e eu estou no processo assim de escrever um projeto de pesquisa para doutorado, né? Vamos ver até se esse ano vai sair esse projeto. Bom, o título do meu trabalho, eu acho que não subiu ainda a apresentação. Ainda não, tá aparecendo só você. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Julie, se você precisar que a gente compartilhe a tela também para você, se for o caso. É só seu microfone que está mutado. Ah, agora deu certinho. Agora está aparecendo pra gente isso. Tá, obrigada. Bom, gente, como eu tinha falado, eu sou graduada bacharel em Museologia pela Federal do Pará, mestre em Ciência da Informação. Esse trabalho ele é um desmembramento da minha trajetória na Ciência da Informação, né, porque o meu objeto de pesquisa foi a coleção didática Emílio Boelt dentro do Museu Paraense Emílio Boelt. E ele é intitulado Reflexões sobre o Museu Paraense Emílio Boelt e a seção de Zoologia da coleção didática Emílio Boelt. Bom, para começar a conversar um pouco sobre a questão da coleção, né, eu trago aqui a informação sobre o que acontece antes do museu, né? Então, há esse hábito de colecionar, né, que Soares vai dizer que já existiam colecionadores desde meados do século XIV, assim, dentro do continente europeu. Então, artistas, jurídicos, médicos, eles já trabalhavam com essa ideia de colecionar. E aí, a partir do século XV, né, quando ocorrem aquelas práticas de expedições marítimas, né, aquelas explorações aos outros territórios, ocorre essa intitulação de Novo Mundo, e tudo que se vem do Novo Mundo é exótico, né? Então, as colônias nas Américas, no continente asiático, nos países africanos. Então, tudo isso gera uma curiosidade, gera uma forma de querer salvaguardar esses objetos, esses materiais, e a partir disso inicia-se um processo de gabinete de curiosidades, que brinca dessa forma porque são financiados pela nobreza, são financiados por pessoas que têm uma certa influência na sociedade, e por conta disso eles começam a reunir esses objetos nesses espaços destinados à exibição, né, à exposição, para
evidenciar sua influência dentro da sociedade. E como isso ocorre, né? Vários pesquisadores, vários exploradores vão até esses outros territórios, reúnem esses materiais e levam para o continente europeu, né? Tanto é que hoje nós observamos que os museus da Europa mas até acontece um processo de repatriação, né, que é um processo longo, mas que nós podemos ver hoje que está ganhando força. E aí, nesse sentido, a partir da ideia de gabinete de curiosidade, surge os museus, né? Surge o conceito de museu. E aí, só destaca que, a partir da Revolução Francesa, né, os objetos, os materiais, as coisas que eram referentes à monarquia, elas não deveriam ser somente da monarquia. Então, esse processo de reivindicação desse patrimônio. Né? Então, esse período aqui, e que os objetos que já eram pertencentes à monarquia, eles devem ser disponibilizados às pessoas. E aí, nesse aspecto, surge também, aqui no continente americano, né, principalmente no Brasil, na Argentina e no Chile, diversos modelos de museus. Né? E aqui no Brasil, que são 3 modelos assim, muito mais que recebem um destaque maior, que é o Museu Paraense, que é o Museu Paraense de Brasília, o Museu Paulista e o Museu Nacional, que foi alvo daquele incêndio em 2018. Aí, trazendo aqui para o norte do país. Perdão te interromper. É que o seu áudio ele está oscilando. Eu não sei se para todo mundo está assim. Ele está abaixando e aumentando. Não sei se você está usando foninho ou alguma coisa do tipo. Sim, eu vou tirar o fone então. Ele está oscilando. Tem hora que ele fica bem baixinho, mas depois ele aumenta de novo. Só melhorou? Gente... Melhorou, agora melhorou. Acho que deve ter sido fone. Era o fone. Obrigada, viu? Fone. Não, de nada. Imagina. Onde que eu parei? Não lembro. Você estava falando sobre a questão do Museu Paraense da Universidade, se não me engano. Ah, tá. E aqui na questão que trazendo para o norte, né, do país. E aí, o que acontece, né? Esses 3 museus recebem um destaque maior, o Museu Paraense, o Museu Paulista e o Museu Nacional. Mas aqui no norte do país, o Museu Paraense ele recebe um destaque ainda mais relevante porque não existe uma instituição no norte do Brasil. E aí o Domingos Soares Pereira Pena, ele traz essa forma de museu, esse modelo de museu, né, baseado no modelo europeu, aqui para a região amazônica. Então, ele busca evidenciar não apenas o espaço físico do museu, mas trazer a questão da história natural, né? Porque a Amazônia é um bioma rico em diversidade de fauna e flora. Então, essa era a proposta dele, né? Então, ele vai reunir diversos pesquisadores para implementar essa ideia e surge o Museu Paraense, né? Então, o Museu Paraense ele já tem uma história bem significativa, né? 150 anos de história, mais de 150 anos de história. E ele começa a ganhar força, ele é vinculado atualmente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do governo federal. Então, ele reúne três bases, que são a base que é o campus de pesquisa, aqui em Belém, também tem o Parque Zoobotânico, também aqui na região de Belém, e a Estação Ferreira Pena, que fica ali no Marajó. E dentro dessas duas, especificamente aqui de Belém, existem coleções, inúmeras coleções, né? Tanto é de coleções de ciências humanas, geologia, ciências da terra, botânica. Então, são várias coleções. E dentro dessas, no Parque Zoobotânico, que fica ali mais ou menos ali na região, um pouco mais por cima da cidade, reúne a coleção didática e de filagem. A coleção didática tem uma diferença para a coleção científica, porque as coleções que ficam no campo de pesquisa, elas são coleções científicas, e a única coleção do museu, a primeira coleção do museu didática, fica no Parque Zoobotânico. E qual é a diferença de uma coleção didática para a coleção científica? Em uma coleção científica, não é possível tocar nos objetos, né? As pessoas, os visitantes, eles não podem ter acesso aos objetos, eles ficam em uma reserva, eles são preservados, recebem um tipo de tratamento diferente, né? Então, eles pretendem ser preservados o maior tempo possível. E uma coleção didática, não. Por outro lado, já tem um conhecimento, já tem um conceito diferente de preservação e que esses objetos eles podem ser tocados, eles podem ser manuseados.
Tanto é que foi essa a intenção de se criar essa coleção. Por quê? Porque as pessoas gostariam de fazer fotos, gostariam de tocar os objetos, mas infelizmente, por conta dessa restrição, eles não podem. E a coleção didática foi criada com esse fim. E aí, qual é a importância disso, né, para considerar o Museu Paraíso de Guilde? Aqui são algumas fotos do museu. Essa aqui é a Rocinha, que é um parque, que é um pavilhão de exposições. Aqui fica a parte de fora do museu, então nós podemos perceber que existem vários, que o museu ele fica dentro de um espaço rodeado por árvores, então é um espaço bem livre, bem aberto, bem ventilado. E isso também deve se considerar na questão da conservação preventiva desses objetos. E aí, eu trago aqui o que são, né? E as coleções? Para Velkin, as coleções apresentam diferentes sentidos. Então, os objetos eles vão narrar histórias de forma individual, mas quando eles são reunidos dentro de um espaço, eles começam a contar histórias coletivas, né? Então, de acordo com a perspectiva do curador, a perspectiva do museólogo, são objetos que reúnem histórias significativas para cada população, seja para a população indígena, seja para a população de países africanos, mas vão ser reunidos em um espaço e vão contar uma história, contar uma narrativa. Para ver até isso, né? Então, esses objetos, eles devem ser preservados porque eles narram histórias, né? Então, eles têm um significado muito importante e eles vão recebendo novos significados a partir da sua composição e manipulação, a partir do momento que eles entram no museu. Bom, e qual é a função social do museu? Então, Cunha vai afirmar que os museus são instituições que são voltadas prioritariamente para preservar memórias, eles são lugares que recebem essa vocação de executar o papel como um agente de garantias para preservar essas memórias, né? Porque um objeto para entrar no museu, ele recebe um status diferente. Ele foi selecionado para estar no museu e, por isso, ele deve receber uma atenção diferenciada, porque ele foi escolhido para estar ali para representar um povo, representar um movimento, representar uma manifestação cultural. Então, são vários aspectos que são pensados, que são reunidos para que esse objeto adentre o museu. E aí, aqui, a coleção didática e vinculagem, que é a Emília, né, ela foi uma pesquisadora alemã, ela vem para o Brasil para trabalhar no museu, ela foi a primeira mulher a administrar o Museu de Eugen, que foi a primeira mulher a administrar uma instituição aqui na América do Sul. E essa coleção é em homenagem a ela, a homenagem ao trabalho que ela desenvolveu no museu. Ela foi criada pela Maria Seco em meados da década de 80, como eu disse anteriormente. Essa coleção ela é recente, relativamente recente, porque ela é a primeira coleção didática e ela cumpre um papel exemplar dentro do museu. E ela começa com... Ela tem 4 sessões, né? A sessão de antropologia, geociências, botânica e biologia. Então, são vários objetos que são reunidos. O que acontece é que a coleção ela necessita de uma sala, necessita de um espaço mais amplo para que essa coleção ela seja mais bem organizada. E aqui a localização do parque, nós podemos perceber que aqui o centro é bem expressiva a quantidade de árvores ao redor do espaço, então isso interfere muito na conservação preventiva, né, para a medição da temperatura, da umidade relativa, principalmente porque aqui em Belém é uma região muito chuvosa, né, então aqui as pessoas falam, né, que existem 2 estações no ano, que é a estação do inverno amazônico e do verão amazônico, não existem outras. E isso demonstra muito, porque no verão é muito calor e no inverno é muito chuva. E isso interfere diretamente na conservação, né? Então, para se considerar uma conservação desse espaço, nós temos que perceber essa especificidade e também, por quê? Porque é uma coleção didática, então ela vai ser manuseada, ela vai ser tocada, e isso gera atrito no objeto, isso gera deformações no objeto. Então, os objetos passam por uma restauração, passam por um processo diferente de conservação, mas considerando também que eles vão ser manuseados, ou seja, eles têm um fim de vida muito rápido. Então, eles têm um prazo de se acabar. E isso gera o quê? Gera essa corrida contra o tempo, né? Para restauração, para perceber se vale a pena restaurar, se não vale a pena. Então, são várias discussões que ocorrem na coleção didática para que esse fim ele seja prolongado, mas considerando também a sua especificidade, né? Bom,
O cenário de uma coleção didática, né, Vicente e a Alexandra, elas tratam sobre essa diferença, né, entre a coleção didática e a coleção científica, e considerando também que os propósitos são diferentes, né, apesar das semelhanças no processo de aquisição, um processo de musealização como um todo, né, eles vão ser adquiridos, eles vão ser documentados, eles vão ser conservados, eles vão ser expostos, mas é importante perceber que a coleção didática ela é diferente, né, nesse tratamento principalmente na etapa final, que é a comunicação. Então, ela vai receber um outro tipo de tratamento. Bom, aqui são alguns objetos do museu, da coleção. Aqui algumas aves que foram taxonomizadas. Essa aqui é a seção de zoologia. Aqui é um dos felinos, aqui é um mamífero. E também tem um gavião ali atrás. Então, nós podemos perceber que são vários objetos, são vários animais que foram taxonomizados e foram reunidos em um espaço. Eles saem para a exposição, eles saem para diversas solicitações, né? O Exército solicita esses materiais, diferentes escolas públicas solicitam esses materiais. Então, existe um formulário para fazer esse pedido. Então, existe todo um material para realizar esse pedido. E eles são bastante ativos, né? Eles saem muito para fazer esses trabalhos. E aqui um dos eventos do museu, que apresentou a Arirânia, né? No parque. Então, esses eventos acontecem geralmente no Parque Zoobotânico, né, dias de domingo, de sábado, e principalmente agora, porque de 2022 para cá, que começa o processo de novo de fazer esses eventos, porque a pandemia limitou muito, né? Então, esses materiais eles ficaram muito tempo guardados. Eles precisavam passar por um processo de higienização mecânica para que eles fossem expostos, né? Então, aqui eu acho que essa foto muito emblemática, justamente porque é uma criança tocando um objeto, né? E ela não ficou com medo de tocá-lo. E isso demonstra a importância de uma ação educativa, de uma função social que o museu precisa ter, né? Precisa se repensar nesse sentido. E aqui algumas considerações, né? Que o museu é uma das instituições mais antigas do Brasil. A coleção didática é uma coleção significativa para a história da Amazônia, aqui do Brasil. E considerando também que o museu ali reúne esses materiais diversos, né? E demonstra também essas prioridades da região, através das exposições, através das atividades, das produções científicas, das exposições e outros formatos, né? Então, o Museu Guild é bem amplo nesse sentido, e a seção de zoologia é apenas um espaço, é apenas um pedaço da história do museu, mas que é muito importante para construir o todo. E é isso que move o Museu Guild, né? De trazer essa diversidade não só na fauna, não só na flora, mas na questão da museologia, né? Porque o museu ele é significativo para a museologia brasileira, não somente da Amazônia, né? E aqui algumas referências que eu tive na pesquisa, e muito obrigada. Obrigada, Júlia. A gente que agradece a sua participação, né? Muito interessante. Já tinha bastante tempo que a gente não tinha temáticas na área museal, né? E inclusive, foi a origem do GENC, né? A gente começou especificamente pela área de museus e depois fomos abrindo aí nosso leque. Mas é sempre interessante a gente, né, conhecer museus de várias partes do Brasil. Eu acho que isso é muito legal no GENC, né? A gente está conhecendo um pouquinho sobre o patrimônio de cada parte do nosso país. Não conhecia esse museu especificamente, mas ele me lembrou muito o Museu da PUC, que é o Museu da PUC Minas que eu trabalhei, né, que é um museu também de ciências naturais, tem muitos, né, animais taxonomizados. Eu fiquei na dúvida, esses animais que estão presentes aí no museu, eles são da fauna e flora da região mesmo? Da região amazônica? Sim. O que acontece é porque o parque, geralmente, tem alguns animais, e aí esses animais, eles morrem, né? E aí eles passam por esse processo de taxidermização, que eu acho muito interessante. Existe um jacaré aqui, que ele viveu muito tempo, acho que 70 anos, Alceno, o nome dele. Ele morreu e ele foi solicitado que ele passasse por esse processo de taxidermização. E ele está sendo agora finalizado, né, para ser exposto. Então, é um projeto assim, porque dentro do parque existe a exibição de animais. Né? Tem a onça, tem gavião, tem vários animais.
E aí, não só nessa questão da exibição, mas da produção científica também. Tem um aquário que foi inaugurado agora. Então, é um parque mesmo, um parque bem, bem grande. Eu acho que é um parque que significativamente leva o quarteirão inteiro. Sim. Olha só, interessante. Então, são animais nativos mesmo aí da região. É muito legal. Aqui no Museu, né, de Ciências Naturais aqui em Belo Horizonte, né, da PUC Minas, também a gente tem uma parceria grande com o Zoológico de Belo Horizonte, né? Então, quando algum animal ele morre, né, de causas naturais no zoológico, muitos animais são doados para o museu para que passe, né, por esse processo de taxidermia e posterior exposição. Então, a gente tem lá na fauna exótica, que é no terceiro andar, tem 2 elefantes que estavam presentes no museu. Tem uma girafa, que é de lá também, do museu, do zoológico de Belo Horizonte. E o mais famoso é o Idi Amin. O Idi Amin é um gorila que morou, assim, muito, muito tempo lá no zoológico, né? Ele, inclusive, foi a própria população que escolheu o nome dele, né? Tem esse vínculo muito próximo ali com a comunidade. E aí, quando ele faleceu, ele foi taxidermizado, né, exposto lá no museu. Ele é uma das atrações lá do museu, assim. Que legal. Bacana. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum apontamento? Alguma pergunta para a Julie? Pode falar, Inês. Parabéns, Julie, pelo trabalho. Eu gostei muito de conhecer o novo museu também. Como a Bianca disse, eu também não conhecia. E eu achei muito interessante com você falar que é esse espaço muito arborizado e tudo mais assim. E o fator também de ser bem inclusivo, de certa forma, né? Porque se crianças participam e têm esse contato direto também, então isso faz com que o museu ele seja ainda mais atraente, assim. Tanto para o público mais velho, né? Estudiosos e tudo mais, mas também o público infantil, né? E aí eu acho que isso já torna um lugar muito interessante. Vocês falaram sobre os animais. Recentemente, aqui no Zoológico de Brasília, morreu a girafa Yasa. Ela tinha 21 anos, assim, tinha tantos anos que eu ia no zoológico e quando eu li isso, gente, eu chorei. Mas eu chorei tanto, assim, e aí eu não aspas em falar uma girafa, eu não sei se isso acontece, mas enfim, gostaria de ter casa depois. Mas enfim, gente, era só um comentário aleatório, mil perdões. Enfim, parabéns pelo trabalho, Julia, eu amei. Muito obrigada. E o processo de taxonomização é assim, bem, bem porcílico, tá? Não sou especialista, mas eles vão fazer, tipo, esperar o animal se decompor, assim, e eles vão tirar, assim, Ai, gente, desculpa. Por dentro deles vão tirar todos os órgãos. Isso, as entranhas. Aí eles vão tirar. Aí vai ficar, tipo, só a pele dele. E aí você vai preencher com um material específico. Não lembro agora o nome. Eu acho que chama poliuretano. É isso, exatamente. Aí é um processo assim meio fedorento, sabe? Que é muito forte o cheiro. E aí preenche e aí vão organizando ali direitinho, né? Aí leva um tempo considerável. Agora, para girafa, é bem grande, né? O pescoço dela para fazer esse processo, dele demorar pra caramba. É um processo bem, bem longo, né? Até porque tem que preencher todo o material, né? E inclusive na taxidermia, eles deixam já, como tá só a pele, eles já deixam o animal na posição que eles querem que fica. Então, alguns animais, eles já ficam numa posição assim, por exemplo, o Idi Amin, ele tá sentado. Então, eles já taxidermizaram ele de uma forma para ele ficar sentado, com uma mão à frente, outra mão atrás. Então, eles podem fazer isso também. Eles conseguem colocar o formato do corpo do animal, né, que eles querem que ele fique na exposição. É bem legal. Lá no Museu da PUC a gente tem esse processo, né, de taxidermia, e alguns eu acompanhei um pouquinho, né, um pouquinho de longe, porque a gente não pode ficar lá, né, mas eles já explicaram, deram já capacitações, explicaram esse processo de taxidermia, é muito interessante. Mas é um processo, como a gente falou, bem fedorento. O poliuretano tem um cheiro forte, sabe? E aí tem que usar máscara, enfim. É forte. Não, eu fiquei numa sala que tinha animais para taxidermia. Assim, é complicadíssimo, porque eles ficam dentro de um freezer, né, para poder o cheiro ficar
assim, conservado, né? Mas é complicado, é complicadíssimo, tem que amar mesmo. Surgiu uma outra pergunta aqui, Julie. O Lucas Eduardo, perguntou qual foi a sua maior dificuldade no processo de pesquisa? Olha, a minha maior dificuldade foi porque essa pesquisa eu estava desenvolvendo em 2022, né? E aí foi logo quando a pandemia assim, deu uma cessada. Mas a dificuldade em ter eventos com os animais taxidermizados. Porque eu queria pesquisar sobre animais em relação às pessoas, né? Como é que as pessoas elas tinham esse contato, como é que as pessoas elas reagiriam, né? Porque como eu desenvolvi em 2022, o modelo ainda estava em processo de abertura. E aí essa foi a minha grande dificuldade. Então eu tive que recorrer muito ao material bibliográfico, né? Que é uma forma interessante de pesquisa, mas eu queria ir para a prática, né? Então essa foi a minha maior dificuldade. Eu penso também em fazer a pesquisa de uma outra forma, a gente agora já está mais legal para fazer, né? Mais livre para a gente fazer. Então eu penso em fazer de novo, né? De uma outra perspectiva. Às vezes até dá continuidade, né? Também você falou que tem vontade de fazer um doutorado, né? Não, deixa abaixo. Já fica um plano para ir para o doutorado. Eu tô nessa também, sabe, Julie? Eu tenho meu mestrado em 2022. E aí eu tô pensando no doutorado, mas a gente começa a trabalhar, volta, né, a trabalhar, e então fica assim, ai meu Deus, e agora, né, como é que eu faço para o acadêmico? Mas não pode distanciar, se a gente distancia demais, aí depois a gente realmente tem uma dificuldade maior de voltar para o meio acadêmico, né, no meio acadêmico, então tem que ser um processo contínuo, não desligar de forma alguma da academia, inclusive o grupo de estudos é uma forma da gente não desligar, né, isso é muito importante, esse contato que a gente tem aqui sempre com a FMG, mas é isso, pode desistir não. É verdade. Os comentários aqui no chat, a Paloma falou, gostaria de parabenizar a Julie pela pesquisa, por nos apresentar o Museu Paraense e abordar uma temática tão interessante. Pelo menos no meu caso, não tinha conhecimento sobre vários aspectos que você abordou. E a Ana também parabenizou, né? Parabéns, Julie. Eu também não tinha conhecimento sobre alguns aspectos que foram abordados. Então, aí um assunto inédito, né, pra gente. Esse museu, eu acho que quase ninguém conhecia, né? Eu acho que pelo fato também da gente ser aqui do Sudeste, né, Julie? Então, assim, os museus, né, dessas região Norte, Nordeste, a gente não tem tanto conhecimento. Então, é legal a gente conhecer um pouquinho, né, sobre essa parte patrimonial aí do Norte e Nordeste também, muito legal. Sim. A Patrícia também parabenizou você. Obrigada por compartilhar conosco um trabalho tão lindo e inclusivo. Falando nessa questão de inclusão, Julie, como que funciona a questão da acessibilidade do museu? Ele possui atividades educativas para crianças, assim como se fossem oficinas? Como que funciona essa questão? Sim. Tem um projeto que é o Clube do Pesquisador Mirim, né? Então, várias crianças, elas têm esse acesso ao clube. Lá tem várias atividades, né, para a questão da arqueologia amazônica, da paleontologia. Então, são várias atividades dentro desse clube. E eles apresentam essas atividades no final. Eu acho muito interessante, porque as crianças elas têm contato com o museu desde cedo, né? Então, para muita gente aqui em Belém, o museu é mágico, assim. Todo mundo vai, é uma coisa que a gente vai visitar assim, desde criança. Então, a gente tem essa relação muito afetiva com o espaço, né? Então, ter esse contato logo com criança, já dentro da instituição, trabalhando com a questão da atividade, porque a gente pensa que é uma brincadeira, né? Mas para ele é coisa séria. Um pesquisador, então, já incentiva essa carreira acadêmica, a carreira científica, que agora é até tão pouco atrativa, né? Mas já provoca esse interesse nas crianças. Tem também, na questão da acessibilidade, mesmo assim, em relação a pessoas com deficiência, tem exposições que consideram também as pessoas com deficiência visual. Inclusive, saiu agora de uma exposição que era fóssil vivo, então tinha uma realidade, tinha pessoas que ajudavam, né, a reunir, a expor objetos que pudessem ser tocados, né? Então, as pessoas com deficiência visual tinham esse contato. Tem intérpretes de Libras também, em alguns eventos. É um processo longo, né, da acessibilidade e da inclusão, mas que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, né? Muito legal, muito bacana, Julie.
Paloma comentou aqui, que bacana, né? Acho extremamente importante que as crianças sejam inseridas nos espaços museais, né? Desde pequenas, porque elas são as semeadoras de todo esse trabalho que está sendo realizado e para além, né? Quebrando barreiras no que diz respeito ao acesso aos espaços, né? A esses espaços. Muito necessário. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário para a Ju, pessoal? Só gostaria de parabenizar a Júlia pela apresentação. Parabéns, Júlia, foi muito legal, né? Eu conheço o Museu Emílio Guild, eu tive aí uma vez quando eu era criança. Tem as Vitórias Régias ainda lá? Acho que antigamente Sim, tinha. sim. Tem um espaço só de Vitória Velhas. Bacana demais. É isso aí, parabéns. Obrigado. Pessoal, eu deixei aqui a lista de presença, tá? No chat, depois, se vocês puderem assinar, para a gente poder fazer a listinha, né, da presença de cada um, o certificado posteriormente, tá bom? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma parabenização, apontamento? Bom, então gostaria mais uma vez, né, de agradecer a Júlia pela presença, por compartilhar aí sua pesquisa, né, muito importante, pela divulgação, né, e nossos votos aí da continuidade da pesquisa, né, que você se aprofunde mais, possa aí fazer o seu doutorado e continuar esse trabalho muito bonito e necessário, tá bom? Obrigada aí pela presença hoje de todos vocês. E a gente se encontra no próximo mês, né? Lembrando aqui que nossos encontros eles são mensais, eles acontecem geralmente no último final de semana de cada mês, né? E aí nós temos um grupo específico de WhatsApp, mas a gente também está agora fazendo as transmissões ao vivo no nosso canal no YouTube, né? Então depois vou deixar lá no nosso Instagram, né? Que é @genk.ufmg. E aí, quem puder seguir as nossas redes sociais, né? Fique à vontade aí. Muito obrigada, gente. Até mais. Bom final de semana. Até mais. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada.